E a Uhum. gente vai falar de 4 formas de funcionamento de pensar que te levam a sofrer, Tá. tá? Independente se é líder, não é líder, isso aí a gente deixa para um outro momento. Então, olha só. O primeiro conceito, que é o que eu mais amo do Albert Ellis, ele chama de demanda, que todo mundo já me ouviu falar, e tem muita gente que fala, Karina, mudou minha vida isso. É o tal do tem que. Vocês lembram dessa história do tem Não, que? eu não manjo disso aí, não. Tá, então é o seguinte. O Albert Ellis, era um psicanalista e depois ele mudou, né? Viu que não estava funcionando e ele mudou nem para ele. E ele era muito tímido. E toda vez que ele se aproximava de mulher, né? Ele, enfim, tinha muita dificuldade social. Ele começou a prestar atenção nos pensamentos dele. E ele viu que o pensamento dele ficava assim: você tinha que estar mais bem arrumado. Mas você não tinha que ter falado assim com ela, né, cara? Olha como você chegou nela. Pô, você tinha que ser mais inteligente, você tinha que isso, você deveria ter feito aquilo. E aí ele falou: nossa, o que me deixa angustiado é esse tem que, deveria. Será que os meus pacientes também sofrem por conta disso? E aí a gente começa a olhar um cara, por exemplo, que tem uma raiva, uma fúria. Se ele abrir a boca para contar para você, ele fala: é um absurdo que ela me deixou, porque ela tinha que ter falado, porque ela tinha que ter me respeitado, porque ela deveria. É o tinha que, deveria, Porque tinha eu que, tenho que não sei o quê, porque eu porque eu sou tenho, porque homem. eu sou homem, porque eu tinha que isso. Então, eu vou dizer, olhando para os meus pacientes, que 80%, eu vou falar esse número, dos sofrimentos advém da ideia de que a gente tinha que ou deveria alguma coisa e a gente não tá cumprindo. Eu tinha que ter um corpo melhor, eu tinha que estar namorando já, né? Eu tinha que já estar decidida. Eu tinha que com essa idade já estar bem sucedida. Uhum. Tinha que Eu fazer tinha que fazer faculdade. faculdade, eu tinha que estar estudando mais, eu tinha que ter, caramba, eu tinha que ter feito mais atividade física. Eu tinha que, é sempre um, uma idealização da onde a gente tinha que estar e a gente está muito aquém, tá? Vamos pegar outras. Esse tem que, ele tem ele tem uma certa utilidade em algumas coisas, né? Mas daí ele tem esse limite também que ele se torna disfuncional. E o Albert Ellis, ele é muito categórico, tá? Então ele ajuda dando umas broncas, mas depois a gente dá uma amenizada. Entendi, Ele tá. fala o seguinte: ninguém tem que nada. Olha a frase dele. Porque não é uma obrigação. Tem que é obrigação. Uhum. Não é uma obrigação. Então você não tem que fazer atividade física. Se você quer melhorar da sua saúde mental, seria bom que você fizesse. Olha a diferença. Tem que é lei. Gostaria é desejo. Olha a diferença. Transforma todos os tem que, você vai perceber que se você transformar em gostaria, cabe. Tipo, eu tinha que estar lendo mais. É obrigação? Uhum. Não. Eu gostaria, porque eu queria ter mais capacidade disso. Então, é um desejo. Se é um desejo, não é obrigação. Uhum. E a gente não percebe que a gente tem transformado aquilo que é um desejo mimado numa obrigação. Uhum. Às vezes é mimado, né? Então, grandes brigas de relacionamento. Você tinha que ter me ligado. Obrigação? Não. Você gostaria que ela tivesse te ligado, porque você está inseguro. É um E o que a gente faz é transformar nosso desejo que está aqui e jogar no outro como uma faca. Uhum. Por que que você não me ligou? Você tinha que ter me ligado. Aí é a briga. Esse é o aponto, A né? gente pega a nossa visão de mundo Isso. e não basta a gente prender a nossa vida nesse tem que, a gente ainda quer prender os outros na nossa visão de mundo também, pô. Isso. Eu consigo fazer uma lista de pessoas aqui que eu conheço assim. Todo mundo a começar por nós. A começar por nós, pô. A gente faz isso. A diferença na minha vida é que desde que eu tive essa aula, e olha,
Eu não aceito os conceitos muito fáceis assim, não, sabe? Aí eu falei, como assim ninguém tem que nada? Como é a zona do mundo, né? Então você não tem que respeitar vaga de deficiente. Aí ele fala, não, tem mesmo. Como assim não tem? Não. Existe uma lei para organizar a sociedade. Você Uhum. pode cumprir ou não. Aí você paga o preço por não cumprir. Você colhe as Você consequências, colhe as né? consequências. Mas não é um ter que. A gente estipulou isso porque é de bom senso. É um Uhum. bom senso que virou lei. Você entende? Sim. Mas a gente dá uma conotação de uma obrigação. Então tem gente. Eu lembro de um paciente meu que ele contou exatamente essa história de que ele ficava pé da vida quando ele via uma pessoa que parava em vaga de deficiente, e não era. Ele queria arranhar, ele queria machucar o carro. Por quê? Porque dentro dele Tem que ir muito tem que forte. ir muito forte. E o cara sofre no trânsito para dirigir, porque tinha que dar passagem, porque não tinha que, sabe? É sempre, pô, abriu o semáforo, você tinha que estar andando já, né? Tipo, não é que tinha que, você gostaria que tivesse. E, enfim, então isso é muito interessante você pensar que não é. Aí ele dizia assim, o Albert Ellis, se eu pegar essa folha Hum. e soltar, ela vai cair. E se você soltar, vai cair. Isso aqui é uma lei que vai acontecer sempre no planeta Terra. Porque se for na Lua, já não vai descer a folha desse jeito, né? Sim. Que a gravidade é diferente. Então, diz ele, fora isso, o resto são criações da nossa cabeça e que a gente acredita tanto, a gente é tão apegado a essas criações que a gente acha que são leis e os outros, então, têm que respeitar.